Boa noite. Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas com a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez, unidos pelo coração, nós nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudo. Que possamos, envolvidos pela Tua energia amorosa, buscarmos a reflexão dos temas que hoje serão tratados, a fim de nos auxiliar, querido amigo, nesse nosso aprendizado atual, especialmente no momento singular que estamos vivendo no nosso planeta. Que o Teu amor nos envolva e una os nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus amores. E aí, meninas, como vamos? Nilda, Miriam, Jujuba, Gilmara, Nildes, Maria, Lucinha, e temos visitantes também. Um beijo para a Railda, que está acompanhando, que também está recebendo os nossos encontros aqui, ouvida dos nossos encontros. Bom, vamos lá? Vamos fazer como sempre fazemos, como se estivéssemos na nossa casa, né? Na Escola Espírita Francisco Xavier. O nosso Chico, nós somos o grupo de estudo das obras básicas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, olha ele aqui. Nós estamos no quarto livro, ou na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é Esperanças e Consolações, capítulo 2. Estamos hoje iniciando o nosso item número 5 do capítulo 2, que fala sobre as penas temporais, né? Penas temporais. Vamos lá. Vamos ver o que é que Kardec nos convida hoje, quais são as perguntas e o que foi que os espíritos responderam para que nós possamos, né, contextualizar e utilizar na nossa experiência de agora, para que sirva para as nossas experiências futuras. Então vamos lá. Item 5, penas temporais, pergunta 983. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato que após a morte, a alma só tem sofrimentos morais? Então, Kardec inicia fazendo uma afirmação, né? O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. E depois ele completa com a pergunta: assim, não será exato que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Resposta dos espíritos: é bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais as dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. E numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e tribulações da vida
são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequência das faltas da existência atual. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. E aí os espíritos remetem às perguntas 273, 393 e 399. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a expiará numa outra existência tão material como essa. Então, uma pergunta de Kardec, né, que não é uma pergunta muito extensa, mas uma resposta extensa dos espíritos, ou seja, que dá bastante informações, né? Porque Kardec pergunta se não será exato que após a morte a alma só tem sofrimentos morais. Então ele está querendo perguntar aos espíritos. Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós espíritos, né, alma, porque a gente sabe que no Livro dos Espíritos, quando Kardec usa o termo alma, ele está falando de espírito encarnado. Então ele diz: após a morte, ou seja, esse espírito encarnado que somos nós agora, né, só tem sofrimentos morais, os espíritos. Aí vem com a resposta bem completa, né? Com bastante informações. Então vamos voltar devagarzinho para poder a gente pegar todas, né, as particularidades, tudo que os espíritos quiseram nos passar com essa resposta bem complexa e cheia de informações. Então eles dizem: é bem na verdade que reencarnada a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, ou seja, é nas dificuldades, né? É nas contas, é na questão da saúde, é na questão dos relacionamentos, né? É na dificuldade, às vezes, de adquirir coisas, ou conseguir emprego, manter a subsistência. Então, são nessas tribulações da vida que consiste o sofrimento do espírito quando encarnado. Só que ele diz: mas nessas questões apenas o corpo sofre, né? Porque são questões materiais. E aí, continuando, eles dizem: dizeis em geral que o morto já não sofre mais, né? Que as pessoas têm essa ilusão, inclusive aquelas que cometem, né, atentam contra a sua própria vida, acham que essa dificuldades ou tribulações, elas cessam com a morte do corpo físico. Por isso que os espíritos dizem que nós, quando encarnados, costumamos dizer que o morto já não sofre mais. Mas só que mas isso nem sempre é verdade. Então, as dificuldades e o sofrimento não cessam simplesmente porque desencarnamos. Não é o desencarne que cessa com a dificuldade ou com o sofrimento. Mas vamos continuar. Como espírito, não sofre mais as dores físicas, mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes. Então, as dores físicas, né, não sofre, mas as morais, o arrependimento, a culpa, né, o não se sentir bem por todo o bem que não tenha feito, pelo mal que tenha praticado. Deixa eu botar a Toby no chão aqui. Isso faz com que esse sofrimento seja cruciante, ou seja, um sofrimento muito maior do que aquele experimentado quando estava encarnado. E ainda, numa nova existência, ele poderá ser ainda mais infeliz. Ou seja,
o sofrimento que a gente acha que tem aqui quando está encarnado não cessa. Quando chega lá, ele pode ser muito pior e ele ainda pode se estender para a próxima encarnação que nós tivermos. Ou seja, nós levamos as consequências não apenas para o plano espiritual quando desencarnamos, mas quando retornamos, essas consequências, elas vêm com a gente também. E continuando, vai dando exemplo agora, né? De como essa nova existência poderá ainda ser mais difícil ou mais infeliz. Então, o mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. Significa que só porque foi rico nessa encarnação, na próxima vai vir na miséria ou vai esmolar? Não. O mal rico, aquele que não soube utilizar bem os recursos de que teve à sua disposição na encarnação. Então, se esse não soube utilizar bem esses recursos numa próxima encarnação, então ele provavelmente terá dificuldade nas questões financeiras para que possa entender, né, por uma outra via, num outro lugar, o sofrimento daqueles a quem ele poderia ter auxiliado ou fazer com que ele entenda que a utilização dos recursos poderia ser de uma forma melhor. O orgulhoso a todas as humilhações. Então, aquelas pessoas que são orgulhosas, que, né, têm um orgulho muito exacerbado, elas vão passar por situações em que de humilhação para entender que esse lugar, que esse orgulho não leva a gente a nada. Né? Então, assim, é como se fosse colocar numa situação diferente. E quando essas coisas acontecem, gente, a gente tem que entender que não é exatamente, né? Desencarnou, na próxima vem assim. Isso a gente já vem tendo várias oportunidades de experimentar situações diferentes para que a gente possa entender. Então, mas só que quando chega num ponto em que, mesmo em situações diferentes, nós não conseguimos entender qual é a mensagem, entender qual é o propósito, ou seja, para que o aprendizado está se apresentando para nós, aí vem dessa forma. Então, assim, vamos colocar, né? Porque a gente sabe, né? Quando vem para a pele, quando a gente lembra de Jesus, se colocar no lugar do outro, quando a gente passa a sentir, quando a gente inverte as posições, aí a gente entende de uma forma melhor. Então, o orgulhoso passa a todo tipo de humilhação. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido, né? E aí, quando a gente fala isso, né, subordinado, e tratar os subordinados com desprezo, com dureza, a gente diz assim, mas eu nunca tive nenhuma situação em que eu fui chefe, ou que eu existia uma chefia de ter. É qualquer subordinado. É aquela pessoa que no momento em que a gente entra no ônibus, ele está recolhendo a passagem para mim e eu trato com dureza. É aquela pessoa que vem fazer a faxina na minha casa e só porque eu acho que naquele momento ela está me prestando um serviço e eu estou pagando, então eu estou numa relação de subordinação e superior àquela pessoa naquele momento por uma questão de subordinação, eu acho que eu tenho que tratar mal ou que eu não sou obrigada, não tratei mal, mas também não sou obrigada a tratar bem. Aí eu trato com diferença. Então, será colocado em situação diferente e será forçado a obedecer a alguém que tenha muito mais duro do que o que tenha sido. Lembra da conversa da semana passada? Ou seja, isso nos chama a atenção para o que nós estamos fazendo e que tipo de comportamento nós estamos tendo na nossa relação de aprendizado. Vale para todas as situações. Então, continuando, os espíritos vão dizer, todas as penas e tribulações da vida
são expiações de faltas de outra existência, mas eles fazem um adendo quando não se trata de consequência das faltas da existência atual, né? Porque às vezes a gente também só atribui que as dificuldades, o chefe que eu estou tendo dificuldade hoje, as situações de humilhação que eu estou tendo hoje, né? A questão da dificuldade financeira é apenas fruto da minha experiência anterior. Ele diz, quando não se trata de consequência das faltas da existência atual. Então, pode ser consequência já do meu comportamento nessa encarnação. Não precisa. Não, às vezes a consequência, ela já vem na própria experiência. Se a vida encontra condições de já nessa nos colocar em situações para que a gente tenha a oportunidade justamente de reparar, de colocar a coisa no trilho novamente, justamente para que nós não tenhamos que passar na próxima experiência por essa expiação. Então, nós temos que olhar primeiramente, antes de pensarmos que isso são consequências de encarnações anteriores, assim, como era a minha vida antes? O que eu fiz há um tempo atrás? Né? Para que eu esteja passando por essa dificuldade agora. A financeira, será que lá atrás, nessa mesma encarnação, eu não tive o cuidado necessário com as minhas contas e eu fui me permitindo chegar nesse lugar que eu estou? Será que o meu desemprego não foi também porque quando eu tive as oportunidades de emprego eu não soube valorizar? Então Kardec sempre chama a atenção disso e os espíritos reforçam aqui nessa resposta, né? Primeiro olha se não é dessa encarnação, né? Se não são consequência das faltas da existência atual. Porque se elas são consequência das faltas da existência atual, eu já posso modificá-las, porque é a vida me dando a oportunidade de eu entender para que eu possa modificar e não levar essa consequência para o desencarne e depois, como nós já vimos, para uma experiência futura. Porque nós já vimos que são duas consequências. Quando nós retornamos ao plano espiritual, que os espíritos dizem ali, e depois nas experiências futuras. Ou seja, vai sofrer as consequências, vai passar por angústia, por tribulações, por dores morais, por não ter feito, por não ter entendido, por não ter aproveitado as oportunidades. Quando desencarnar e quando reencarnar, vai ter que levar essas consequências. Então, quando as causas estão na experiência atual, é como se fosse já uma oportunidade da gente poder corrigir a rota de onde nós estamos levando o nosso aprendizado. Então, observar se não são dessa existência. Se não são dessas, se olhei, se olha, não, eu olhando para a minha vida, fazendo uma retrospectiva aqui, eu não identifico que essas coisas, essas dificuldades que eu estou passando, são dessas experiências de agora. Nada do que eu tenha feito, que eu estou voltando, me lembrando, fazendo uma... Não justifica. Se não justifica, então significa que são consequências de experiências anteriores. Porque ninguém passa por vicissitudes, né, por dificuldades à toa. Deus não é sádico, a espiritualidade não é sádica. Né? A gente não sofre por sofrer. A gente não expia, usando a palavra que está aqui, né? Simplesmente porque, vamos botar para Sandra Naira aí, vamos botar para Gilmara. Gil, bota para Nilda. Não. Vai, Jujuba agora vai ter dificuldade. Não. Ou é consequência dessa experiência, se eu não consigo identificar nessa, então é de experiências anteriores. Venha, mamãe, venha. Quer vir? Quer não? Então vamos lá, mas ainda tem mais. Então ele diz, o homem que se crê... Não. Ao sair daqui, compreendereis bem. Então ele diz que quando nós desencarnarmos e estivermos no plano espiritual, a gente vai entender direitinho
o que é que eles estão falando? A nossa compreensão fica mais fácil, né, de entender tudo isso que eles estão falando. Então ele diz, o homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Ou seja, quando a gente tem acesso com facilidade a fazer e a todos os prazeres, geralmente a gente não para, né, para mover esforços para o nosso melhoramento. Às vezes a gente se esquece das questões espirituais, às vezes a gente se esquece da questão do outro. A gente está vivendo agora esse momento dessa pandemia que está envolvendo, né, todo o nosso planeta nesse aprendizado, e nós temos visto que tem uma quantidade de pessoas muito grande fazendo caridade. Isso é bom, né? Mas será que se não houvesse essa pandemia, essas pessoas também não já poderiam estar fazendo isso antes? São questões que nos levam a pensar. Mas vamos lá que ainda tem mais coisa. Como eu disse, a pergunta é bem explicadinha. Então, os espíritos continuam dizendo, em geral, esses espíritos, ou os homens, nós encarnados, né, que têm as suas paixões satisfeitas e que não faz muito esforço para se melhorar, em geral, começa a espiar essa felicidade que é efêmera, ou seja, que ela vai acabar, que ela é ilusória, na própria vida que leva, mas certamente a expiará numa nova existência tão material quanto esta. Então já é uma sinalização aí disso. Não adianta, né? A colheita é obrigatória. A semeadura é livre. Não tem ninguém nos impedindo de fazer nada. Mas nós teremos que conviver com as consequências daquilo que plantamos. Nós podemos fazer as escolhas que quisermos, mas vamos ter que conviver e dar conta dessas escolhas. Então, novamente, a reflexão para que a gente possa fazer. Dentro das dificuldades que eu estou vivenciando, seja ela em que âmbito for, de saúde, financeira, de relacionamento, com emprego, com um chefe difícil ou com desemprego, para que essa experiência está me convidando? Primeiro eu vou fazer uma reflexão se essas situações elas são ou não consequências de ações ou escolhas dessa minha experiência. Eu consigo identificar nessa minha experiência, nesse meu aprendizado atual, causas para isso que eu estou vivenciando, porque se for, eu vou entender isso como uma oportunidade que a vida já está me dando para que eu reflita e possa modificar o que gerou essas causas com causas diferentes para ter resultados diferentes, porque toda causa gera um efeito. Então, se eu identifico nessa encarnação a origem, a causa dessas dificuldades, o que é que eu posso modificar para que o resultado, para que a experiência que eu passe a vivenciar possa ser diferente? Se eu não consigo identificar nessa experiência, isso significa que foram de experiências anteriores. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se nessa encarnação eu estou corrigindo a rota, né? E de que forma eu tenho que utilizar essa experiência, essa dificuldade como um para quê? Para que a vida, através dessas dificuldades ou dessas experiências, está me convidando
a enxergar algo que em experiências anteriores eu não dei conta de entender, né? Para que eu possa valorizar, se for na questão financeira, valorizar agora os recursos que me chegam à mão, valorizar a questão da minha relação com o dinheiro, valorizar a minha relação com gastos, né? Se for na questão do orgulho, se eu estou sempre me vendo em situações, então assim, como é que eu lido com esse sentimento dentro de mim, né? Que o orgulho é a chaga da humanidade, que a espiritualidade já nos diz há muito tempo, né? Quando a gente conseguir trabalhar a questão do orgulho, enquanto humanidade nós vamos dar uma guinada, né? Na questão deixa eu ver o que mais aqui que os espíritos falaram, da questão dos recursos, da questão do orgulho, sim, o abuso da autoridade. Como é que eu me relaciono com aquelas pessoas que estão, né, que eu tenho a relação de autoridade, seja ela qual for, né? Que às vezes é até com os filhos, até com o cachorro, né? Que diz assim, que briga, porque já que eu não posso ter com aquele que tem autoridade comigo, eu vou com quem eu tenho a relação de autoridade. Então, como é que está sendo essa relação, a minha relação com aqueles que estão, de alguma forma, numa relação de subordinação comigo? Como é que eu trato essas pessoas? Para que a gente possa justamente corrigir essa rota, para que a gente não tenha, primeiro, que no retorno do plano espiritual, passar pelas dores morais ou os sofrimentos morais, e depois ainda não tenha que levar isso para a próxima encarnação, né? Aquilo que a gente já falou, a gente vai trabalhando no nosso dia a dia, nas experiências, nas vivências que nós estamos tendo, o nosso planejamento reencarnatório, que já começa aqui. A partir do momento que eu começo a entender que eu sou um espírito imortal, que isso aqui é a experiência de um personagem para agregar a eu espírito habilidades, conhecimento, a questão moral através do sentimento, eu já posso começar a planejar o meu depois. Porque se eu sei que ele sofre influência do agora, a partir do momento em que eu me ligo no agora, estou mais atenta a ele, automaticamente eu estou interferindo no depois. Já estou planejando, né? É um pré-planejamento. Para quando chegar no plano espiritual, a gente só fazer os ajustes necessários. Ok, amores? Vamos ficar por aqui hoje, né? Por conta o vídeo não ficar muito extenso. Vão desculpando aí que vocês sabem que eu não sou muito boa nisso aí não, né? Tô treinando ainda, experimentando para que cada dia possa melhorar um pouquinho mais. Então, morrendo de saudade de vocês. Beijinho para Nilda, Miriam, Jujuba. É Jujuba, né? Gilmara, Gil, Nildes, Maria, Lucinha, Rai, beijo, Rai, que é a nossa visitante do grupo, visitante virtual. Então, vamos ficar por aqui e semana que vem, caso ainda estejamos nessa situação de isolamento social, que nós temos que ficar em casa, né? Por nós, pelos que nós amamos e pelas pessoas que estão dedicando as suas vidas para cuidar de nós, nós temos a obrigação, o dever de ficar em casa. Beijinho, vamos fazer a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, de reflexão. Que o teu amor infinito por nós envolva e una os nossos corações, formando um único elo, para que possamos juntos emanar energias que possam contribuir nesse momento atual que o nosso planeta atravessa. Que essas energias, Senhor,
alcance a todos aqueles que nesse momento sintonizam com esse mesmo ideal, para que essa força se multiplique potencialmente e que possa auxiliar o maior número possível. Que o teu amor, querido Senhor, continue sempre encontrando eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo, meus amores. Até a semana que vem.